Oi, oi, mulherada! Estamos ao vivo para mais uma live da nossa maratona de lives do Papo de Batom. Eu sou a Gabi Abaracon, hipnoterapeuta, decodificadora mente-corpo e mentora de autoconhecimento e apresentadora e idealizadora do Papo de Batom, nosso maravilhoso queridinho. E hoje a nossa live vai ser com a Gabi, minha xará, tanto de nome quanto de profissão, né? Porque ela também é hipnoterapeuta. E hoje a gente vai conversar sobre mente adolescente. A Gabi, ela é lá de Cotia, em São Paulo, e ela tá realizando um trabalho incrível online com os adolescentes. Então a gente vai conversar mais com ela hoje sobre a mente adolescente. Eu vou convidar a Gabi, ela já está por aí, muito bem. Vamos lá. Hoje vamos entender a mente adolescente, Brasil. Olá! Olá, olá, E- olá! Tudo bem? Tudo bem? Eu acabei de encerrar uma live lá no Empoderamento, né? Faz um tempinho agora. Aham, eu vi, estava com o Caio, não era? Sim, falando sobre vergonha, falando sobre as nossas resistências em relação às nossas vergonhas que impossibilitam da gente viver quem nós somos verdadeiramente. Ai, legal. Gabi, enquanto aí o Instagram vai avisando que a gente tá ao vivo, vou pedir para quem tiver aí, a Estela, boa noite. Confirma para mim se o áudio tá ok, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá direitinho ou se tá travando. A imagem tá de boa, Gabi, aí, a minha? Pra mim tá, tranquilo. Show. Imagem e E som. som. Perfeito. Ellen chegando aí, muito bem. O Instagram vai avisando aí para a mulherada que a gente está ao vivo. E Gabi, antes da gente entrar no assunto mente adolescente, conta aí para a mulherada que a Estela colocou que tá ótimo. Muito obrigada, Estela. Conta pra gente, Gabi, quem é Gabriela Mazei? Como que você foi aí parar neste assunto e trabalhar com mente, com adolescentes. Se apresenta aí que o Instagram ele avisa, né, tanto para tua audiência quanto para nossa, mas se apresenta aí para a mulherada que não te conhece ainda. Gente, eu tava aqui compartilhando também. Eu vou meio que fazer um resumo, porque a jornada aqui, apesar da minha pouca idade, é longa, né? Mas o negócio é tenso. A real é que eu venho trabalhando já com a mente, né? Entendendo, na verdade, acho que tudo começou quando eu, nos meus 18 anos, não sabia nem quem eu era, não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não sabia de nada, não sabia, enfim, era totalmente perdida. E encontrei, assim, por conta de uma questão de família, né, onde eles queriam muito a minha saúde física e financeira, né, a minha prosperidade profissional. A minha mãe foi me indicando, me impulsionando a fazer uma faculdade da qual eu não tinha a menor ideia que eu queria fazer, e, enfim. E eu fui fazer qualquer coisa que agradasse a minha família, né, porque a gente busca sempre a aceitação dos nossos pais. E eu fui fazer qualquer coisa que agradasse a minha família. Depois eu fui tendo coragem de assumir um pouco da minha. Eu falei, não, agora que eu já fiz o que vocês queriam, eu vou fazer o que eu quero, né? Aí eu fui para a área da educação física. E na educação física eu comecei a entender um pouco sobre o corpo, a fisiologia humana, como que o corpo se expressa, né? E através, depois que eu me formei em educação física, eu fui para fazer pós em psicomotricidade. Aí eu fui entender como que mente, emoção e ação se interam, né? Como que é o desenvolvimento global do ser humano, da criança. Então eu venho muito da área da educação física. Eu e você, né, Gabi? Né? Eu e você, a gente vem da Exatamente. área da educação física, entendendo a mente, o corpo, como que isso processa. Aí eu fui partir para o mestrado em psicologia educacional. Então, eu fui entender os bastidores lá de como trabalhar a psique na parte de aprender, né, de desenvolvimento da educação. E desde então, essa área de estudos, né? Depois eu fui fazendo especializações de hipnose, hipnoterapia, ferramentas de PNL, enfim, a gente vai fazendo coach. Agora, profissionalmente falando, depois que eu saí dessa minha área meio perdida, que eu ganhei meu filho hoje tem 9 anos, então eu sou mãe.
Quando eu ganhei meu filho, eu comecei a me desenvolver dentro da área de famílias, fui para a escola, fui atendendo depois as mães, fui me aperfeiçoando. E hoje eu estou com um projeto que a gente iniciou esse ano, do empoderamento adolescente, que é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque, assim, pra gente, a minha adolescência foi uma adolescência de bastante turbulência, por conta de educação, no sentido de escolha de profissão. Fui conhecer meu pai biológico aos 17 anos, até então eu só tinha minha mãe e meu pai de criação, que é meu pai do coração, né, que é meu pai que me registrou, inclusive. E Aham. tiveram muitas coisas da qual eu tive que me desenvolver também na terapia, fazendo terapia, autoconhecimento, me conhecendo. E acho que hoje, com esse projeto do empoderamento adolescente, a verdade é que a gente quer dar voz para esses adolescentes que estão buscando se encontrar, estão buscando se entender, conhecer seus caminhos, e a gente quer fazer com que esse movimento ele cresça. É uma bandeira que a gente apoia, né? E isso Legal. surgiu agora nesse estágio de pandemia, porque eu dou aula de habilidades socioemocionais no colégio particular daqui da região, para os adolescentes. O meu mestrado é em cima de habilidades socioemocionais dos adolescentes. Então eu caí de cabeça, porque eu falei, não, a gente precisa começar a levantar essa bandeira e dar voz para esses adolescentes, porque o adulto é o adulto, né? Ele já está formado, dá para mudar, dá para ressignificar, mas o adolescente está ali, né? Aquele está se desenvolvendo. Então eu estou É pegando na isso. raiz e falando, cara, Isso daí é vamos que a gente. muito legal. A gente começou a bem que bater de frente assim, não, vamos junto, que a gente está aqui, a gente te entende, a gente quer te apoiar. Né? E às vezes tem aquela máxima, né? Santo de casa não faz milagre. Às vezes o adolescente ainda não quer ouvir seu pai e sua mãe, né? Até porque adolescente tem aquela. Adolescente, ser humano, nós, né? Quantas vezes nós não quisemos fazer coisas para que nossos pais tivessem admiração por nós, né? A gente busca o tempo todo a admiração, o respeito E dos nossos Gabi, pais. é uma coisa que os adolescentes eles buscam, mas eles nem sabem que eles estão buscando isso. A gente não entende quais são as nossas atitudes e por que que a gente está tendo. A gente só quer essa aprovação, essa aceitação, mas é o que eu sempre falo. Eu trabalho hoje especificamente com autoconhecimento. E é muito importante a gente levar isso para os adolescentes, para as crianças, né? Para as crianças muito novinhas, elas não vão ter esse entendimento ainda. Mas o adolescente, ele já está num momento muito conflituoso. Que nem você falou, a tua adolescência foi complexa, né? A gente conversou mais cedo e para mim também foi um momento assim bem conturbado. E que eu falo, os adolescentes eles precisam disso, porque em nenhum momento da nossa vida a gente é estimulado a se conhecer, a se entender. A gente não recebe esse estímulo de nenhum lugar. E o adolescente, ele ainda recebe, além de ter todos os seus conflitos internos, ele recebe muita pressão de fora. Né, de que tem que escolher a profissão, tem que resolver a sua vida, tem que começar a se relacionar com alguém, tem a pressão das amizades, tem um monte de coisa envolvida. E o adolescente ele não tem esse suporte, esse olhar diferente. Então, na hora que você vai mexer com o empoderamento adolescente, que eu quero até que você explique mais sobre o que é o empoderamento adolescente, eu quero que você me diga, tipo assim, quais são as percepções que vocês têm, né, fazendo esse trabalho com o adolescente, de como que a mente deles funciona, porque é um momento bem conturbado, né? Porque você começa a meio que perceber que os seus pais não são os super-heróis que você imaginava quando você era criança, que você começa a perceber que você tem que resolver o que você vai ser pro resto da sua vida, e entra um monte de cobrança. Como que fica a cabeça dos adolescentes, assim, pensando em questões de funcionamento da nossa mente? O que vocês percebem bastante aí? Então, na verdade, assim, a gente entende, porque se a gente for pegar na neurociência, né, a formação a maturação do cérebro adolescente, a gente vai vendo que no primeiro momento a criança ela busca esse apoio nos pais, né? Então é natural que a gente busque o amor, busque se abrigar, os recursos, né, no abrigo dos nossos pais. Mas quando ele passa para a fase da adolescência, a verdade é que ele para de buscar o apoio nos pais e passa a buscar o apoio nos seus semelhantes. Então é por isso que muitas vezes o adolescente sai de perto, não quer ficar trocando tanta figurinha assim de autoconhecimento com os pais, e ele passa a buscar isso
em outros adolescentes. Ele vai juntando, unindo o seu clã, né? E se Aham. fortalecendo a partir dali. Para então, na fase adulta, eles se firmarem com seus parceiros, com seus companheiros, e aí a gente busca, então, no nosso marido, na nossa esposa, no nosso namorado, enfim, né? Mas na fase da adolescência, que é uma fase de muita descoberta, né? É uma fase que as emoções e as percepções de mundo é do tipo, eu posso ser quem eu quiser, as possibilidades são inúmeras. Então, tudo acontece, eu posso ser quem eu quiser, só preciso encontrar o caminho. E aí vai passando. Se o cara não trabalha, se o adolescente não se trabalha, vai acontecendo que, conforme ele vai tendo esse gás do tipo, a vida pode ser muito mais do que eu imagino, aí a idade vai passando 18 anos e ele consegue o primeiro emprego. Quando você consegue o primeiro, o segundo emprego, não importa, às vezes entra até mais cedo pelo programa do Jovem Aprendiz, né? O fato é que quando você começa a trabalhar, você começa a entrar num ciclo de piloto automático, onde eu trabalho, estudo, e aí você começa a ficar naquela rotina. Aí você esquece, você vai esquecendo, nós adultos, né? Muitas vezes vamos esquecendo aquela chama que a gente tinha dentro da gente, aquela vontade, aquela possibilidade de fazer mil coisas, de conquistar o mundo. Porque depois você entra no pilotão automático, aí você começa a trabalhar, aí você encontra um parceiro, aí família, filhos, casa, emprego, família, filhos, casa, emprego, e você começa a ficar nesse ciclo vicioso. Então, adolescente, até por uma questão fisiológica falando, ele tá 1.000 por hora, né? Então a gente tem aí um aumento de emoções, as emoções elas crescem numa força, né? Que eles liberam essa energia justamente para essa energia de ação. O que, que eu vou ser? O que, que eu vou fazer? O perigoso é mais gostoso. Eles buscam isso justamente porque a taxa de hormônio deles, em termos de prazeres, dopamina, né, a ocitocina e serotonina, eles têm uma redução de 50%. Então, quando a gente entra na fase da puberdade, da adolescência, a gente tem essa queda hormonal, a ação, né, aquela busca de quem sou eu, do que eu vou fazer, o que eu posso ser, o perigoso é mais gostoso, isso libera os hormônios que dão prazer ao seu organismo. Tanto é que na ciência é comprovado que a taxa hormonal de um adolescente é equivalente à taxa hormonal de uma mulher grávida. Só que a mulher grávida está 9 meses, a adolescência vai de 12 a 24 anos. Né? A maturação total da adolescência tem estudos que vão dizer 20, outros vão dizer 24, mas o fato é, imagina você lidar com essa oscilação de hormônios e de humor, né? Tudo que a gente vê numa grávida, num adolescente. Por isso que tem a explosão de bate a porta, tem que ser tudo desse jeito, aquela forma de falar que é agitada, né? Tudo isso é parte natural do adolescente, mas a fase do adolescente, muitas pessoas colocam como, cara, você tem que sobreviver essa fase, que ou fazes isso, você não é nem mais criança nem adulto, né? Você tá numa fase que, tipo, e aí? Porque quando você é criança, você só obedece, né? Então você tá na adolescência, você já tá numa fase de heteronomia, você começa a respeitar uma questão de regras, de ordem, porque tem uma conduta social, tem o medo, né, de você não ser aceito, o medo de alguém brigar com você, o medo de você ser rejeitado. Até então a gente entra na fase do adulto, que é a fase da autonomia, que é onde eu já sei as regras e eu ando com as minhas próprias pernas. Então, o Uhum. adolescente entra nessa fase, que eu não sou nem criança nem adulto. E muitos adultos, eles até eles, eles esquecem que, na verdade, eles foram adolescentes e que o adolescente ele precisa sim de limites, mas ele também precisa do espaço, né? Eu uso até Sim. um termo assim de elástico. Imagina um elástico. Então, você dá espaço, você amplia esse elástico, você proporciona Uhum. mais espaço para ele dentro dos seus limites. Só que aí você fica naquela redoma de vidro que você não sabe o que você faz, porque se você libera muito, pode dar ruim, né? Como diz os adolescentes, pode dar ruim. Se Pode você dar prende ruim. demais, também vai dar ruim. Então, você fica naquele equilíbrio entre soltar e prender. Só que aí tem uma outra coisa que acaba prejudicando muito, e é por isso que a gente entrou muito forte nesse lance do empoderamento adolescente. Porque o adulto, a minha mãe, ela tem hoje, acho que 48 anos, né? A minha mãe tem 48 anos, eu sei que ela é nova, eu tenho 31, gente, parece esse mocinho de 15, mas eu tenho 31. E minha mãe, ela veio de uma educação onde na escola, por exemplo,
o professor, ele detinha o poder, ele detinha o conteúdo, o conhecimento, aí ele vinha com o método conteudista, aplicava, né, jogava o conteúdo no aluno. O aluno que não tinha muitas ferramentas tinha que esperar acabar a aula. Se ele quisesse buscar algo mais refinado, ele tinha que ir na biblioteca da cidade, na biblioteca mais próxima, procurar nas inúmeras enciclopédias o conteúdo que o professor passou. Hoje eu falo com muita propriedade em relação a isso, porque eu sou professora também universitária, sou professora de faculdade, professora de escola, dou aula para os adolescentes, e eu falo, hoje, se eu falar qualquer coisa na sala de aula, o meu aluno, ele pega o celular, fala ok, Google, e começa, né, a bater de frente comigo em termos de argumentações. Então, o acesso à tecnologia, essa informação rápida, ela faz com que o adolescente, às vezes, meio que se perca. Né? O adolescente, ele fala assim, eu sei mais que meu pai. Cara, não é porque a ferramenta está na sua mão que você sabe mais que alguém, né? Então, a gente tem que mostrar para o adolescente que, sim, ele tem essa informação mais rápida, mas a gente não pode desrespeitar a questão hierárquica, né? E aí sim, a gente coloca a questão para bater, para ser entendida. Ou seja, tenho a informação, você tem acesso, você é muito bom na tecnologia, né? A tecnologia para os adolescentes, que é a geração Z e a geração Alpha, né? Que são as novas gerações, eles são... Essa tecnologia é uma língua nativa para eles, é uma língua natural. Já para minha mãe, é uma segunda língua, ela teve que aprender a entrar nesse mundo. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho meu irmão, que uma vez a gente estava conversando, e meu irmão falou assim, que em um determinado momento meu pai estava precisando de ajuda para mexer no Spotify lá, que ele não tinha muito acesso, não tem muito conhecimento no celular. Meu irmão, com meio sem paciência, falou, tá bom, daí o que eu faço? Aí depois ele falou, pô, eu tenho que ensinar meu pai também, sabe? Eu tenho que compartilhar. Então, assim, às vezes o adolescente, por achar que... Eu tô no vocabulário deles. Por achar que manja muito, né? Por achar que sabe muito da tecnologia, eles acham que sabem mais. Então, é legal a gente ter esse trabalho para falar assim, peraí, você sabe, mas a gente também tem que respeitar quais foram as educações que os pais tiveram. E o conflito de comunicação na casa hoje é muito grande por conta disso. Porque os meus pais, os nossos pais, eles têm uma percepção, uma cultura mais arcaica, mais restrita, mais fechada, de um mundo que não existe mais hoje, porque avançou muito, né? De 20 anos para cá, a gente fez um salto em termos tecnológicos. Então, a comunicação do adolescente e do adulto está dispareada, né? E se o adulto não tiver uma mente muito aberta para receber esse jovem que tem o acesso na palma da sua mão, a gente vai entrar em muitos conflitos. É por isso que gera-se muita ansiedade, é por isso que a gente vê tantos pais tendo dificuldade na educação dos filhos adolescentes, tendo dificuldade de entender, né? A gente tá falando isso hoje com uma amiga minha, que o filho dela tem 9 anos. E aí ele ficou de castigo, o pai descobriu que ele estava pesquisando sobre sobre pornografia. Aí ele estava pesquisando sobre pornografia. Aí ela falou assim, Gabriela, a primeira pessoa que eu lembrei em ligar foi você. O que que eu faço? Meu filho tem 9 anos e está pesquisando sobre pornografia. Aí eu comecei a conversar com ela, né, explicando e tal, enfim. Mas são coisas que, imagina, na nossa época, a gente vai escutar sobre pornografia, sobre sexo, sobre beijo, sobre drogas e tudo mais, com tantos tabus, com tantas restrições, né? Era algo que não podia ser falado assim. A gente tinha que ter cuidado, eles tinham cuidado em falar isso pra gente, né? Que já nós somos geração Y. Eles tinham mais cuidado, mais restrições para falar. Isso tinha que ser abordado na escola, né? Tem todo um complexo. E hoje, cara, se você nega, se você bloqueia, eles arranjam outras formas. Se não é no seu celular, é no outro celular de alguém. Se não é no seu computador, é no computador de alguém. Não adianta ficar bloqueando, tem que saber ensinar. Ensinar a utilizar. Ensinar o que é. Porque bloquear só vai fazer com que você faça. Né? Você não gostava de fazer as coisas que eram proibidas? As coisas que são proibidas, cara, não, mas isso daí não é nem só o adolescente, né? E ó, deixa eu só aproveitar aqui para responder. Ó, a Caroline perguntou se vai ficar gravada. A live fica gravada aqui no Instagram do Papo de Batom por no mínimo 24 horas. Depois ela pode desaparecer a qualquer momento. E a Jaque deu boa noite, falou que bom que a live está sendo agora. Ó, mulherada, quem tiver aí, tiver dúvida, manda nos comentários que a gente vai respondendo aqui, perguntando para a Gabi. E Gabi, você falou essa questão da internet,
né? Mas eu acho que, tipo assim, desde sempre, a relação pais com os adolescentes tem alguns vários conflitos, né? Porque isso não é de hoje, óbvio. A tecnologia é uma coisa que está, vamos dizer que, aumentando isso, né? É uma Essa coisa que está, disparidade, né? isso aí, está aumentando os conflitos na fase adolescente. Que outros conflitos que vocês percebem? É questão de comunicação, de pressão? Porque, Sim, me ouvindo? Gabi, voltou? Eu estou, diga. Eu te interrompi, perdão. Não, é porque travou aqui o teu vídeo estava carregando. Que aí você falou que é que eu te perguntei se é pressão, o que mais que vocês percebem? Então, tem muitas coisas. Por exemplo, a questão de educação, né? No mundo, o mundo que os meus pais foram educados, que os nossos pais foram educados, é diferente do mundo de hoje. Não só no sentido tecnológico, mas no sentido de cultura mesmo, né? A cultura vem se modificando. E aí, às vezes, por entrar, o adulto, inclusive, né? Quando ele entra nesse quesito de piloto automático, ele se cobra muito. Ele cobra muito a alta performance pessoal, né? Esse lance de ser bom, de ter sucesso profissional, de eu conseguir sustentar minha família, de eu conseguir conquistar as coisas. E aí, aquilo que ele passou de dificuldade, aquilo que ele não conseguiu, né, desempenhar na vida dele, aquilo que ele viu que ele teve muito trabalho, ele projeta no filho. Aí vem aquela cobrança do pai também. Você precisa fazer faculdade, você precisa se formar, você precisa ter uma profissão, você precisa ser alguém, né? O lance de ter que ser alguém. Pô, por quê? Eu não sou ninguém, né? Porque eu não tenho a profissão, enfim, que meu pai deseja, eu não sou ninguém. Então, essa cobrança dos pais. E eu falo assim, amanhã a gente vai, inclusive, fazer uma live no nosso canal do Empoderamento Adolescente falando do lance da faculdade versus a realidade ou a felicidade, né? Porque às vezes, igual, eu vou falar por mim. A minha mãe, no passado, ela me cobrava muito uma profissão, uma faculdade, tanto que a minha primeira faculdade foi publicidade e propaganda, né? Foi uma faculdade que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, apesar dos pesares, apesar de eu estar aqui nas redes sociais, ainda assim, enfim, não era minha vertente, eu tinha 18 anos, mas ela queria, ela fazia isso porque ela queria o meu bem, ela queria que eu tivesse sucesso, porque dentro das concepções dela, se eu fizesse algo direcionado a um escritório, que eu fosse contratada como CLT, hoje eu não sou CLT, mas se eu fosse como CLT, que eu ficasse dentro de um escritório, ganhando aquele salário por mês e tudo mais, isso para ela já era sinônimo de sucesso. E ela queria o meu bem. Eu entendo isso. Só que às vezes o medo do adulto de que o filho não tenha sucesso na vida faz com que os pais cobrem exacerbadamente coisas que o filho não está afim de fazer e que não é do momento dele, né? Então, coloca o filho para fazer 50 milhões de cursos e instiga sempre o filho a ser uma pessoa que a sociedade respeite. Então, se o tiver a questão de sexualidade, aí já entram vários tabus, tem muitas coisas, né? Então, a própria aceitação, a aceitação dos pais, a projeção de medos. E aí, minha mãe fez eu fazer essa faculdade e tal. Eu não tinha uma autoestima suficiente para encarar e falar assim: não, eu quero fazer isso daqui, por causa disso, 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 disso. Eu não tinha. Eu não conseguia pensar em resultados para mostrar para ela e mudar uma concepção dela. Eu não tinha essa maturidade. Na nossa época, eu vou falar isso porque eu tenho 31 anos e ninguém na minha adolescência, eu acredito que muito provavelmente também não na sua, ninguém nos ensinou o jogo da vida. Todo mundo ensina a fórmula. Você vai na escola, você aprende geografia, português, matemática, história. Todo mundo te ensina fórmulas, mas ninguém te ensina a lidar com as suas emoções, a gerenciar o seu dinheiro, a É o que eu escolher falei, né? O entre quais. autoconhecimento nunca é estimulado. Nunca é Nunca. estimulado. Agora que está sendo, tipo, lá fora, nos Estados Unidos, né? A minha pesquisa de mestrado é exatamente disso. Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, eles estimulam as habilidades socioemocionais, né? Esse autoconhecimento como disciplina obrigatória. No Brasil, ainda não temos isso como disciplina obrigatória, mas temos Deveria. alguns projetos, né? Tem, por exemplo, a Escola da Inteligência do Augusto Cury, que está vindo, trazendo um pouco dessa percepção mais emocional. Tem o Líder em Mim, que é baseado no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
tem alguns projetos. E tem escolas que trabalham o lance da filosofia, que trabalham, no caso, né, o colégio onde eu dou aula, eles me contrataram como professora de habilidades socioemocionais. Não é uma disciplina obrigatória, tanto que não tem prova, essas coisas, mas é uma disciplina que está dentro da grade curricular deles. Então, Legal. a gente vê que agora está começando a vir uma consciência de que, opa, peraí, a gente está criando soldados, né, criando robôs que não sabem lidar com a gestão emocional. Aí quando você contrata um cara que tem um currículo maravilhoso, né, 50 mil certificações, o cara é top, mas o cara é extremamente arrogante, ele não sabe lidar, ele não sabe trabalhar em equipe, não sabe lidar com seus medos, enfrentamentos e tudo mais. E aí você prejudica toda uma equipe por falta de defasagem da gestão emocional. Então, eles estão olhando mais para esse lado. E isso é muito legal, Gabi, porque que nem você falou, né? Os adolescentes, eles não são estimulados a isso. Os pais, óbvio, não fazem isso por mal, né? Eu sempre falo, os pais, eles fazem o melhor que eles podem com as ferramentas que eles têm, porque a consciência que a gente está tendo hoje também sobre isso, até para os adultos também. A maioria dos adultos de hoje estão penando muito por falta desse estímulo. Porque se tivesse recebido esse estímulo lá atrás, hoje estaria vivendo de uma forma completamente diferente. Então é muito legal que isso esteja sendo estimulado, né, para que as crianças, né, porque os adolescentes, eles ainda são crianças ainda que estão em formação, para que eles possam lidar com tudo isso de uma forma diferente. Então, é muito importante que isso tudo seja feito, que eles recebam esse estímulo, né? Porque os adultos de hoje, se tivessem recebido esse estímulo lá atrás, poderiam estar vivendo de uma forma completamente diferente. Ansiedade, medo, depressão, são sintomas da nova era, né? Você vê muito, por exemplo, o escritor e psiquiatra o Augusto Cury falando muito das doenças do século, e a gente vê o quanto as pessoas estão sofrendo porque elas não sabem lidar com as suas dores pessoais, né? E acabam projetando isso nos filhos porque justamente eles estão tentando proteger, mas ao proteger acaba prejudicando mais, justamente porque ele não se trabalha. Então a gente tem uma máxima, né? A gente estava até conversando outro dia. Eu tenho uma máxima comigo. Não adianta tirar o porquinho do chiqueiro, dar uma lavadinha no porquinho e colocar no mesmo chiqueiro. Tem que trabalhar a família, né? Então os pais têm que se Com trabalhar, certeza. o adolescente tem que trabalhar. A gente está trabalhando através do adolescente, mas a gente sabe também que toda uma reformulação que acontece com um integrante da casa impacta nos demais, né? Então a família vai ver que o adolescente está se desenvolvendo e que ele está trazendo resultados diferentes. E logo a mãe, o pai começam a procurar também ter especialistas para ajudar eles, né? Acho que esse é o momento. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Thiago Ventura. Ele é um cara de stand-up, ele faz stand-up comedy, ele faz comédias, né? E ele fala, ele muitas vezes, para chegar no lugar onde ele estava, lá no início da carreira dele, ele quis mostrar uma personalidade que ele não tinha, né? Que ele não era. Ele chegou lá e começou a vestir uma roupa e vestir um personagem para ser aceito no local onde ele estava. E depois ele entendeu, depois de alguns anos de maturação e tudo mais, ele entendeu que para ter sucesso ele precisava ser ele mesmo. Mas, cara, quem somos nós mesmos, né? Então, quando Exatamente. nós nos unimos, era eu e a Daniela já há muito tempo com a Ativa 7 e tudo mais. Aí veio a Amanda, que é uma amiga minha, ela também é psicanalista, e essa agregar mesmo time, assim, tipo, na verdade a gente desfez o que a gente tinha antes e a gente montou uma empresa nova com valores assim já tão firmados na mente nesse lance do empoderamento adolescente. E a gente quer isso, a nossa garra, a nossa vontade, a nossa voz é falar, cara, eu passei por dificuldades na adolescência, você passou, a Amanda também passou, a Daniela também teve as dificuldades dela. Quem não teve, né? Todo mundo passa por um enfrentamento na fase da adolescência, que é uma fase de muitas descobertas. E o que a gente Com quer é certeza. deixar esse caminho do adolescente mas com um corrimãozinho, sabe? Tipo, não o caminho das pedras, mas Sim. um caminho com corrimão, cara. A Pode, gente não tá pode aqui. evitar tanta treta no futuro, né, Gabi? Sim, é como a gente falou, se nós tivéssemos tido isso antes, poxa, eu fui trabalhar o autoconhecimento, autodesenvolvimento, depois que meu filho nasceu, há 9 anos atrás que eu comecei essa história de autoconhecimento, entendeu?
Então, se os adolescentes tiverem, desde agora, a gente quer proporcionar para eles justamente o que os pais fazem, né? Aquilo que eu não tive, eu quero dar para eles. Mas a gente está dando uma ferramenta que muitos pais não têm ainda esta ferramenta para dar, porque eles entraram num âmbito de estudos que foi para um lado profissional, às vezes se tornou médico, advogado, sei lá, manicure, pedicure, enfim, não importa, ele foi para uma área profissional, mas essa área do autoconhecimento ficou em defasagem, porque não é ensinado isso na escola, né? Então a gente quer trazer essas ferramentas, esse lugar onde o adolescente tem para se apoiar, para ele chegar e falar assim, olha, tem um lugar que me deu ferramentas e que hoje eu posso me conhecer mais, que hoje eu posso entender mais. A gente teve um adolescente que hoje, acho que foi o Caio, e teve mais algumas pessoas, mas o Caio mesmo falou hoje na nossa live, depois que eu fiz o workshop de empoderamento adolescente, eu consegui entender mais a minha mãe. A minha comunicação com a minha mãe mudou. Porque o adolescente, ele não entende, ele não consegue ver o que está acontecendo, porque o pai, por mais que ele tente ensinar, talvez a comunicação da forma como ele ensina, não é a forma como ele consegue entender e escutar. Então, Cara, tem que ter eu falo, esse jogo de cintura. eu falo muito, Gabi. Ai, desculpa, a internet travou, eu te cortei. Não, não cortou, não. Não? Ah, então é a internet que bugou aqui, um espetáculo. É, Eu sempre falo que o autoconhecimento, quando a gente começa a se conhecer, a gente desenvolve, além da inteligência emocional, a inteligência relacional. Porque na hora que você começa a entender como que as pessoas funcionam, como que os padrões são formados e que você vai se desenvolvendo, você muda todos os teus relacionamentos. E a comunicação é um dos principais fatores que dá treta nos relacionamentos. Então, quando você Sim. desenvolve o teu autoconhecimento, quando você olha mais para você, você melhora a tua inteligência emocional, você melhora a tua inteligência relacional por meio da tua comunicação, porque você muda completamente. E aí, eu ia até te perguntar, o que que você diria, Gabi, para mulherada aí que está assistindo, que é mãe ou que lida com adolescentes, como que elas podem coisas que elas podem começar a fazer para lidar melhor com o adolescente, para entender melhor o adolescente. Por que te pergunto isso? Eu, na minha fase adolescente, eu ouvia muito, e durante o tempo que eu trabalhei com adolescentes também, né? Muitas pessoas mais velhas que têm essa diferença de geração e tudo mais, vivem na questão do tipo assim, ai, vida de adolescente é muito fácil, que nem você falou, parece que apagaram o momento adolescente que eles viveram, os conflitos que eles viveram, e ficam comparando a vida de adulto com a vida do adolescente. Só que a vida do adulto é do adolescente é do adolescente, e a gente tem que ter empatia, né? Se colocar no lugar dos adolescentes e entender que eles estão realmente tendo conflitos e não ficar menosprezando o conflito deles. Porque muitos pais menosprezam o conflito do adolescente. Então, inclusive isso eu coloquei lá nos meus artigos, nas minhas pesquisas, que assim, se o adulto conseguisse parar e escutar o adolescente, só escutar, sem julgamento, sabe assim? Porque quando um adolescente vai falar, né, e eu posso falar que eu sou mãe, às vezes meu filho vai falar alguma coisa, eu já tô um pouco mais treinada, mas tem mães que começam, na hora que você começa a fazer e reprovações, Gabi, travou aqui pra mim, Gabi. Peraí, tá me ouvindo? volta um pouquinho, volta um pouquinho. Tá. Eu digo assim, às vezes os filhos vão falar e os pais, na hora que estão conversando com seus filhos, começam a ter uma certa expressão do tipo, começa a aprovar e reprovar através das expressões, né? E nisso você Aham. começa a falar alguma coisa, aí você vê a careta da sua mãe, aí você fala, deixa quieto, não vou falar mais, porque se eu continuar falando e ela continuar fazendo essa careta, acho que eu vou levar bronca ou vou ficar de castigo. Não tenho poder nenhum nessa casa, né? Então, fica de castigo. Então, a primeira coisa que, na verdade, eu falo para os pais, né, depois da terapia, que eu acho fundamental buscar um grupo de ajuda, um terapeuta, um psicólogo, um hipnoterapeuta, não sei, né? Buscar autoconhecimento, depois desse primeiro passo, é na comunicação com o seu filho. É se abrir a sua mente para escutar. Porque às vezes o filho vai falar de uma coisa
Tipo, porque meu amigo, sei lá, nossa, o Marquinhos, ele descobriu que ele, sei lá, ofereceram maconha pra ele. Vamos supor. Aí o pai já fala, não, porque você não vai andar mais com esse menino, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ao invés de já colocar toda, né, e gritar pra ele que não vai fazer, que vai fazer, que vai andar, que não quer mais que fale com fulano, beltrano, ciclano, é ajudar, sabe? Porque eu já falei, não adianta ficar bloqueando, você tem que ensinar. Meu, tudo bem, a maconha ela serve para quê? Como que utiliza? O que que acontece? Vamos ver o que que acontece? Vamos baixar uns vídeos aqui, vamos pesquisar o que acontece no corpo, na mente? Né? Aí você começa a pesquisar, começa a ver. Isso é legal? Isso é ilegal. Então, o que que seria, o que que aconteceria se você pegasse? Isso te torna viciado? Isso te torna não sei o quê? Quais são as coisas negativas que podem acontecer no corpo? Quando você começa a ter esse olhar, não de, não de autoritarismo, né? Você ser autoridade é diferente de ser autoritário, né? Então, você ser autoridade é seu filho olhar para você. Eu respeito meu pai e minha mãe, porque eles conseguem me ajudar de fato. Eles estão aqui para me apoiar, eles conversam comigo. Outra coisa é eu respeitar, porque eu tenho medo de apanhar, e aí eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de ser julgado, criticado, e na hora que eu sair de casa, a primeira coisa que eu vou fazer é tudo que eu não podia fazer quando eu estava em casa. Todo mundo, né, os adolescentes, assim, o que que você quer fazer? Não vejo a hora de ter a maioridade, sair, pegar meu carro, né, morar sozinho. Por quê? Porque essa pressão, né, tem famílias e famílias, lógico, tem família que está mais Sim, com cabeça certeza. aberta, então toda regra tem sua exceção, obviamente, não estou generalizando, né? Mas assim, ter esse olhar, sabe, de não, se você ainda não tem capacidade de conversar com seu filho sem fazer careta logo de cara, sem fazer as suas fisionomias logo de cara, conversa com ele sem olhar, sem manter contato no olho. Sabe, você tá lavando a louça, entendi, tô olhando. Aí você começa a escutar aqui, porque eu vou transar, viu, mãe? Porque eu tô perdendo. Nossa, mãe, como será que deve ser perder a virgindade? E aí você, tipo, continua lavando a louça aqui, entendeu? Dá aquela respirada, você deixa o espírito ir, voltar, dá aquela abafada. Aí você fala, então, né? O que que eu faço? Vamos lá, download universo. Então, vá se orientar, né? Busque uma pessoa que possa te ajudar, igual a minha amiga hoje, né? Gabriela, quando eu vi lá pornografia, a primeira pessoa que eu pensei era você. O que que eu faço? O que que eu falo com ele? E eu recebo mensagem de muitas mães, tipo, minha filha falou sobre sexo, falou sobre beijar outra menina. E eu não sei o que fazer. E as têm Gabi, tua dificuldade, internet. porque existe um Peraí, tabu. rapidinho. Gabi, não tô te ouvindo. Gente, confirma pra mim se a internet da Gabi tá falhando aí pra vocês também ou se tá só falhando só pra mim. Vocês estão me ouvindo? Porque agora eu não tô nem ouvindo mais ela, travou real. Vamos ver. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Confirma aí pra mim, por favor, se a da Gabi tava travando pra vocês também ou se tava travando só pra mim. Vamos ver se ela entra de novo. Tá Oi? falhando. Ai, voltou! Não, eu tava confirmando aqui, ó, que tinha travado geral a tua pra mim. Que Aí, ó, estranho. tava falhando. Tô de Show. volta. Já estamos de volta. Vamos ver agora se essa internet ajuda a gente, Brasil. Mas diga que das mães delas conversarem primeiro sem esse contato aí visual e Sim, depois. ajuda muito. É uma forma de treinamento, né? Você vai treinando a sua comunicação com o seu filho. Até porque, cara, quando a gente entende como a mente se desenvolve, o que que acontece? Quando a gente é criança, a gente vive na fase da anomia, ausência de regra, não tem consequências sobre os meus atos, né? Nem sei o que que é isso. Depois você vai entendendo, você vai criando o seu fator crítico, você vai desenvolvendo hemisfério direito e esquerdo, até a Aham. maturação, né, essa primeira parte de maturação acontece aos seus 14 anos e meio. Então, você consegue desenvolver hemisfério direito e esquerdo, o nosso cérebro se desenvolve de baixo para cima, até chegar no córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, a parte que racionaliza. Então, tem toda uma maturação e toda uma questão de emoção que está Sim, acontecendo, maturação neuronal, né? O crescimento físico, o estirão. Então, antes meu braço ia até aqui se eu fizesse isso. Agora, quando eu faço isso, meu braço vai lá. E meu cérebro tem que se readaptar ao meu corpo. Então, eu começo a ficar sim. inseguro com o meu corpo, porque eu esbarro em todo lugar. O tênis que servia ontem não serve mais hoje.
as espinhas vêm no rosto, o hormônio, a raiva, toda aquela emoção que está dentro de você se aflora, fica mais intensa. Tem adolescentes que pegam esse gás de emoção e ficam na adrenalina positiva o tempo todo. Mas tem gente que pega esse gás de emoção e cai numa profundidade de ansiedade, depressão, né? E os adolescentes sofrem justamente porque eles estão se encontrando, eles estão saindo da fase de heteronomia para entrar na fase da autonomia. O córtex pré-frontal começa a ficar na sua primeira maturação, ali no fechamento da sua primeira maturação, aos 14 anos, já tem valores, aos 7 anos já começa com valores, personalidade formado, caráter formado. Então, quando você vai entendendo os processos da mente, dos bastidores da mente adolescente, você começa a entender que, cara, não adianta você, com sua maturidade adulta, com seu cérebro já desenvolvido, né, na forma como você pensa, em toda a estratégia, raciocínio, e com a experiência que você tem, querer impor algo para o seu filho que é adolescente, porque se você impõe, ele não viveu aquilo, ele não consegue sentir. Para fazer sentido, você tem que sentir. Você tem que sentir para fazer sentido. E não tem com o que comparar, né? E comparar é o jeito que a gente aprende a aprender. Uma coisa é a hipótese de você levar uma martelada na mão e falar que dói. Outra coisa é você levar a martelada na mão e descobrir que aquilo dói, né? Por isso que eu falei do lance do limite, né? Você tem que deixar o adolescente meio que se lascar um pouquinho, vai lá, cai, isso, cai e levanta, vamos, né? Mas também fala, olha, se você não quiser cair tanto, né? Segura no corrimão. E a gente está oferecendo esse corrimão, né? Então, quando o pai começa a se lembrar de quem ele era quando adolescente, faz essas técnicas de visualização, se conecta com a sua criança, se conecta com o seu ser adolescente, ele vai lembrar que ele tinha medos, que ele tinha receios de quem ele ia ser, de quem ele queria se tornar, de quais eram as possibilidades que existiam no mundo e que ele podia conquistar o mundo e que agora, na fase adulta, ele fala que não é tão fácil assim, né? E aí ele coloca tantos tijolinhos de proteção e ele constrói aquela muralha que ele acha que está sendo a defesa dele, mas na verdade está fazendo com que ele se isole do mundo, está fazendo com que ele fique preso dentro da sua própria mente. E o adolescente, ele não tem tantos bloqueios, a não ser aqueles que a gente coloca, né? Aqueles que nós, como pais, colocamos. A gente aprende, né, com os pais. Então, essa parte de comunicação, a primeira, acho que isso é um dos principais, né? É você conversar com o seu filho sem aquelas inúmeras expressões que você faz de aprovação e reprovação, né? Você permitir que ele fale, permitir que ele... Gabi, isso daí, desculpa te interromper, mas isso é muito importante, porque a gente tá, que nem agora, ó, eu te interrompi para falar uma coisa, certo? Os pais, geralmente, eles interrompem, eles não dão nem a chance da pessoa continuar depois. Eles não te interrompem com uma conotação tipo positiva. Te interrompem tanto que depois você não quer mais falar. E aí depois eles te cobram que você não falou. Só que você foi tão podado, tão interrompido, tão cortado, que você já não tem mais vontade de falar. Você tem, que nem você falou, você tem medo de falar. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai dar ruim. Sabe? Você fica com receio. E aí, o que acontece, né? Eu digo, até que nem eu comentei, na minha adolescência tiveram vários conflitos. E a gente se sente, né? Eu digo a gente se sente porque a gente também foi adolescente, a gente também se sentiu. A gente se sente incompreendido. Sim. Sabe? Porque ninguém entende, ninguém se coloca no meu lugar, ou todo mundo acha que eu tô exagerando. E às vezes não. O que a gente precisa é só que alguém, né? Tipo, fale assim, cara, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vamos pensar em alguma coisa junto? Em vez de ficar que nem você falou, tipo, ai, nossa, mas que palhaçada, pelo amor de Deus, para com isso. Você não faz mais que sua obrigação. Então, tipo, não é assim que acontece? Muito, muito. Aí você vê os adolescentes falando, igual nesse workshop, né? Você vê os adolescentes falando, até nas aulas, que a vida deles, né, é um saco, que ninguém entende eles e tudo mais, mas é porque às vezes a gente vê tantas coisas que a gente passa na nossa vida adulta, né? Tantas coisas que a gente tem que enfrentar, tantas barreiras, que a gente quer, a gente acaba colocando, projetando no adolescente, falando, cara, você tem que se animar, você tem que fazer mais, a vida não é tão assim, você quer mais atitude, mas ele ainda está no tempo de descoberta dele, né? Então, como eu falei, tem que estimular? Sim, tem que estimular. Mas também tem que saber estimular, porque senão você vai boicotar o desenvolvimento do seu filho adolescente, né? Tem muito adolescente ansioso por conta de tanto estímulo, né? E eu falo isso foi semana passada, foi na quinta-feira.
eu dei uma palestra justamente sobre ansiedade. E as pessoas acham que eu falo, gente, eu vejo de vez em quando, né, na época que eu trabalhava em academia, que eu lidava com adolescente, com criança, criança que tem mais compromisso do que adulto. É Kumon, é inglês, é isso, é aquilo, piriri, parará, um monte de coisa. E Não dá eles nem não estão tempo nem tendo, de respirar, né? eles não estão tendo tempo de ser crianças, de serem adolescentes, de se descobrirem. E isso faz muita falta. Porque é que nem você falou, você não tem a chance de se descobrir, aí você começa a viver no automático, e aí só quando dá merda lá na frente que você vai começar a olhar para o autoconhecimento. E Sim. ok, é que nem você falou. É interessante, os pais têm que cuidar, tem que colocar limite, mas também tem que deixar o adolescente bater de cara na parede de vez em quando. E isso também entra muito, Gabi, na questão de os seres humanos, nós aprendemos na dor. É raríssimo a gente aprender no amor. Então, o adolescente ele também precisa desses momentos. Então, a gente não pode podar demais. Você não pode também querer fazer o adolescente sofrer tudo com você, né? Porque Uhum. ele não precisa sofrer tudo com os pais. Mas a gente tem que lidar com eles. E que nem você falou, acho que essa questão da comunicação já é uma chave, uma peça muito importante, né? De você ouvir o adolescente. Porque cada um é cada um. Não tem regra, não é todo mundo que vai responder igual. E tem adolescentes que vão requerer um pouco mais de atenção, outros que vão ter um pouco mais de autonomia, e que você tem que escutar deles. Não tem como você pegar de regra. E outra coisa, comparar. Nossa, nem fica comparando. Porque fulaninho é maravilhoso. Fulaninho já sabe o que ele quer fazer da vida. Porque ele já tá muito resolvido. E você? Onde está a sua cabeça? O que que você está Não. pensando? Nossa, mata um ser humano. Isso me faz lembrar também do lance de elogiar, sabe? Que acho que seria uma segunda vertente assim principal de se observar na relação entre pais e filhos, porque a gente tem uma máxima de nos criticar, de nos cobrar muito, né? Isso na adolescência, na fase adulta, enfim, a gente se cobra demais, a gente quer o melhor de nós, né? Então, quando você faz alguma coisa, você fala, nossa, que burra! Todo aquele trabalho de autoconhecimento, de não sei o quê, de Sim, espiritualidade, né, que você está fazendo, você joga fora quando você diz, ai, que burra. Porque lá é. dentro do seu ser você fica forçando, dizendo que você, na verdade, é burra e que você não pode conseguir nada na vida porque você não consegue, porque toda hora que você erra alguma coisa, você é burra. Você treina a sua mente a dizer que você é burra, né? Então, é importante, primeiro, o ato de não se criticar. Mas eu acho que na relação de pais e filhos, além de não se criticar, estimular com elogios. Porque eu não sei se você percebe, mas as pessoas têm dificuldade, muitas pessoas, né, não digo todas, óbvio, mas assim, tem pessoas que têm dificuldade de receber elogios e tem pessoas que têm dificuldade de dar De elogios. dar. E às vezes dá um elogio do tipo, ai, como você tá linda, mas na verdade ela tá achando horrível, né? A filhinha que tava lá fazendo balé. Aí a menina faz a apresentação e foi uma apresentação horrível, porque a menina ainda não está bem desenvolvida, ela dançou feio. Aí você fala, ai filha, como você foi linda. Não, não minta para Não. sua filha. Mas aí você vai falar o quê? Vai falar que ela foi feia? Não, você vai saber fazer o elogio certo. Por que o elogio certo? Eu falo, nossa filha, como eu vi, você se dedicou pra caramba, eu vi o quanto você se esforçou para você chegar onde você chegou. Parabéns pelo seu esforço. Ficou muito bom, eu gostei muito de ver o seu empenho. Cara, você está elogiando o empenho dela, o quanto ela se esforçou. Não que a coreografia tá bonita, porque não tá bonita. Ela precisa crescer, ela precisa amadurecer a coreografia dela. Tá feia. Igual a letra do meu filho, né? E você vai. Tá aquele garrancho lá e você fala assim: ai, que letra linda, né, filho? Linda. Como você tá indo bem? Não, não tá feia. Mas você E fala: nossa, filho, tô Gabi, vendo que tá pegando mais leve no lápis, eu tô vendo que você tá se desenvolvendo. Então, esse tipo de elogio com os adolescentes também dá essa possibilidade dele se testar, se ele. Né, o elogio sincero, não elogio falso, que a gente sabe. nisso daí é muito importante. Você já leu o livro Mindset? Já. Da... Exatamente. Fica da Carol Dweck. Não sei É, se é assim que pronuncia, mas tudo bem. Nesse livro, ela fala muito sobre elogio. Fica a dica aí para quem quiser entender mais, porque ela aborda justamente a questão de que tipo de elogio que pode ser bom, tá? Porque elogiar a inteligência não é tão bom assim para o desenvolvimento do mindset de crescimento. Você elogiando a inteligência, você acaba desenvolvendo, né, fazendo a criança ou adolescente desenvolver um mindset fixo, aonde ele acredita que ele, eu falo que ele vai ter a síndrome de Gabriela.
né? Que a gente é a Gabriela, mas a gente não tem síndrome de Gabriela. Eu Porque no nasci mindset fixo, assim, você eu nasci pensa assim, assim. eu cresci assim, só que não, né? A gente não é assim, a gente pode melhorar. Então, elogiar a inteligência das crianças e dos adolescentes não é tão interessante. Então, fica a dica aí do livro para quem quiser entender mais, é super válido. E, Gabi, estamos já, tipo, nos últimos segundinhos da nossa live, papo bom, passa assim, voando. E, resumidamente, para a gente lidar melhor com os adolescentes, ouvir mais, comunicar melhor e elogiar eles. De forma São três sincera. coisas assim que podem ajudar pra caramba. Já que você está indicando livros, tem dois livros que eu curto muito para entender os bastidores, para entender um pouco sobre o desenvolvimento do adolescente, que é o Cérebro da Criança e o Ah, Cérebro do Suelen. Adolescente, do Daniel Siegel, que é sensacional, eu adoro muito. Você vai conseguir entender um pouco como a nossa mente se desenvolve. Assistir o filme divertidamente, acho que é lição de casa para qualquer um, né? Para todo mundo. E também escrever seus filhos lá no workshop de empoderamento adolescente. Inclusive, a gente vai Isso ter aí. agora em julho, já de novo, que a gente faz todo mês, né? Em julho a gente tem a nossa quarta edição. Então, quem quiser, é só nos procurar aí Aí, para ó, entrar. quem tá vendo aí a live, a Gabi, ela tá pelo perfil do empoderamento adolescente. Né? Até legal que a Suelen, ela indicou esse livro aí no dia que a gente falou sobre empoderamento infantil. E muito legal, porque realmente são livros aí interessantíssimos. E, ó, a Gabi tá pelo perfil do empoderamento adolescente. Quem se interessou pelo assunto, vai lá para olhar, porque eles estão colocando conteúdos, eles estão falando mais sobre isso. Tá tendo live com os adolescentes que já foram empoderados, né? E estão lidando muito melhor com tudo isso. Então corre lá, segue o perfil delas, né? Porque são mulheres aí que estão por trás do empoderamento adolescente. E é muito legal. Parabéns pelo trabalho, Gabi. Muito Obrigada. obrigada por ter vindo compartilhar com a gente. Vocês estão fazendo um trabalho assim que é importantíssimo. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar aí ainda muitos adolescentes e, consequentemente, muitas famílias e o nosso futuro, né? Porque os adolescentes, eles são o nosso futuro. Então, muito obrigada pelo seu tempo e a gente Eu vai que se falando. agradeço o convite de estar participando aqui com todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado esses conteúdos. Para saber mais, entra lá no nosso site, no nosso canal, perdão, do Instagram do Empoderamento Adolescente. E obrigada mais uma vez por esse bate-papo aqui, esse papo de Ah, eu que bate-papo. agradeço. Vamos combinar mais para a gente falar sobre outros assuntos e aprofundar mais, que nem você falou. De vergonha, tudo isso a gente pode, a mulherada, né? Porque aqui no Papo de Batom a maioria é a mulherada que lida com os adolescentes. Mas aí a gente pode ajudar a mulherada a lidar melhor, né? Com os seus filhos, com os seus parentes, com todo mundo que convive. Porque essa relação, né, adulto-adolescente tem que ser mudada, precisa ser melhorada. Porque, cara, isso evita muita treta e a harmonia aí do nosso universo agradece, porque todo mundo vai estar vibrando diferente, vibrando melhor com os relacionamentos melhores, né? Com certeza, lidar com o adolescente do seu filho e o adolescente que tem dentro da sua mente também é importante. Exatamente, tudo isso, minha filha. Autoconhecimento é liberdade, Brasil, e a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso e melhorando sempre, sempre. Então, Gabi, muito Obrigada. obrigada. Beijo, muito obrigada, pessoal que está aí assistindo a gente, e até mais.